E o tema proposto, então, para a apresentação dessa noite é a mediunidade de Ivone Pereira. É sobre essa incansável, tarefeira, médium dedicada que estaremos comentando durante o tempo designado para a nossa apresentação a partir de agora. Ivone do Amaral Pereira nasceu em berço espírita, na antiga vila de Santa Teresa, hoje Rio das Flores, que até então era um distrito da cidade de Valença, no sul fluminense. Nasceu então em 24 de dezembro de 1900 e desencarnou em 9 de março de 1984, no Rio de Janeiro. Viveu, portanto, quase 84 anos de existência física, 54 anos e meio, como ela própria nos deixou em seus relatos, dedicados à tarefa da mediunidade. E experimentou alguns tipos de mediunidade. A mais conhecida, ela ficou mais divulgada pela psicografia, mas também tinha psicofonia, efeitos físicos, cura, materialização. A mediunidade voltada para as materializações, ela não desenvolveu seguindo orientações de seus guias espirituais. Não foi tanto. E mais, para o trabalho que a ela foi destinado, ficou, então, o trabalho da psicografia. Registrava e nos relatou através dos seus livros famosos, inclusive um dos mais conhecidos, o Memórias de um Suicídio. Sua infância, então, na cidade, nessa vila, é muito interessante. Toda a sua história, nós temos os relatos pela própria, autoral. Ivone nos deixou o livro Recordações da Mediunidade, onde é uma autobiografia, lançada em 1966 pela Federação Espírita Brasileira. E o outro também, que vem a dar um enfoque maior sobre sua tarefa mediúnica, é o Devassando o Invisível, esse anterior ao Recordações da Mediunidade. Então, entre as histórias que nós vamos trazer, as suas experiências, as suas vivências na mediunidade, desde o início. Muito interessante quando ela registra para nós que ela já nasceu médium desenvolvido. Já comentamos e repetimos, nasceu em um lar espírita, início do século XX. Isso foi uma grande bênção dada a esse espírito com seus débitos, suas falhas, suas faltas, ao voltar, ao reencarnar, então, como Ivone, em um lar espírita para ajudá-la na sua tarefa incumbida para resgatar as antigas formas. E lá em Recordações da Mediunidade está um detalhe muito interessante, quando em 23 de janeiro de 1901, com quase 30 dias ou um mês de existência, um súbito acesso de tosse fez com que o bebê Ivone ficasse desacordado. Não reagia, ela experimentava, no caso, os efeitos da letargia ou a morte aparente. Não reagindo, como é muito comum no interior brasileiro, inclusive eu sou mineiro, esse termo é muito conhecido, prepararam então o enterro daquele anjinho, por causa dos precários recursos daquela região, da ocasião, do local onde eles estavam, não tinham como buscar maiores interferências clínicas. Então foi chamado o médico local, o farmacêutico também, e deram como que a criança não havia vingado com aquela sufocação, dado como morto. Então foi preparado o velório e o enterro daquela criança. Como ela nos diz, uma família muito numerosa, estavam quase todos ainda nas férias e envolvidos ainda com os festejos natalinos daquela residência onde estava de sua avó, lá na Vila de Santa Teresa, e prepararam então o enterro. A sua mãe, Dona Elizabeth do Amaral Pereira, com o instinto materno aguçado e a convicção de que a filha não havia partido, pediu a todos um tempo de espera. Então foi preparado no berço mesmo todo o aparato para aquele
enterro daquela criança, preparada a mortalha, como ela diz, e a mãe se recolheu durante 6 horas de espera para que houvesse alguma reação ou outra alternativa, porque ela, como mãe, dizia a todos que ela pressentia que a filha não havia morrido. Mas a criança arroxeada, com aquele aspecto realmente de que não tinha respiração, que a letargia faz isso, é chamada morte aparente, não viram outra forma a não ser enterrar aquela criança. Vencidas as 6 horas, Dona Elizabeth pede mais um tempo, 1 hora de espera. E aí, então, ela vai para um dos aposentos da casa, onde tinha uma imagem de Maria, a mãe de Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e ali durante 60 minutos ela orou ininterruptamente para que essa bondosa mãe interferisse e não permitisse que sua filha fosse enterrada viva. E ela volta então, vencido o tempo, o prazo pedido, ela vai ao quarto, lá no berço onde estava a criança, preparada para o enterro, com uma coroinha de rosas naturais sobre a sua cabeça, aquele véuzinho de filó, e ela vai com as mãos passando sobre aquele bebê como se fosse um passe. Nisso ela repuxou o véuzinho de filó, que com rosas naturais. Os espinhos espetaram a cabecinha de Ivone, a criança dá um grito, então a mãe, naquele ímpeto, levanta a criança rapidamente do berço e Ivone consegue, então, se recuperar. Com aquela situação toda colocada, ela revigorou a respiração e voltou e se livrou daquela sufocação. Dona Elizabeth, a partir de então, agradecida, sempre dizia, Ivone registrou no livro, que ela pertencia a Maria, Mãe de Jesus. Inclusive, a prece que ela fez durante 1 hora, Ivone registrou e disse-nos que a mãe repetia durante toda a sua infância, tanto é que ela tem essa prece registrada no livro. A prece que Dona Elizabeth fez em favor do restabelecimento de sua filha. Então, como a própria Ivone vai nos contando, ela já, naquele momento, ela já tinha ecos de seu passado, da vida anterior, quando ela cometeu o suicídio. Pelo afogamento, então já trazia do perispírito, na demarcação daquele ato causado no passado, o qual já estava dando sinais ali, naquele novo corpo, na nova reencarnação. Com a graça e a intervenção espiritual, ela vingou, e aí cresce essa menina médium, com um potencial muito impressionante para todos, apesar do pai ser espírita, mas a boa parte da família é católica, e causava em todos uma certa admiração, porque desde os 4 anos ela passou a ver mais nitidamente os espíritos, ouvindo-os e até mesmo convivendo com eles com uma naturalidade muito grande. O que muitas vezes interferia a seu favor era um tio médium que vinha e confirmava que realmente ela estava vendo, ele também estava, então confirmava essas aparições de espíritos à sua volta. Desde o início, o espírito ficou bem peculiar, bem rotineiro à sua volta, que foi Charles, aquele que viria guiá-la como um dos seus guias espirituais, a orientar, a ajudar, aquilo que precisasse. Seu pai de vida passada, vida anterior, irmãos em outras vidas, marido em outras mais recuadas, ou seja, aquele espírito com elos fraternais e espirituais bem estreitos com Ivone. E o outro começou a se manifestar também. O pai, por ser espírita, praticava o evangelho no lar, e desde os 8 anos, ela com os livros espíritas, Dr. Bezerra de Menezes, aos 12 anos, já era frequente a sua volta junto a Charles. Então, ela tinha os 2 guias espirituais, Charles e Dr. Bezerra de Menezes, além de outros espíritos, durante toda a sua vida como médium, mas mais frequentes. Dr. Bezerra de Menezes, também seu pai em vida passada,
um elo também espiritual muito estreito. Então, os dois a lhe aconselhar, a lhe ajudar e a conduzir nas tarefas que a ela seriam designadas. Um terceiro espírito também começou a ficar mais frequente, porém, este espírito já causava pavor na menina, apreensão, ela ficava desesperada quando ele se aproximava. Roberto de Canalejas, seu marido de vida anterior, também com elo espiritual muito estreito, por ter sido marido em outras vidas, com a ligação muito forte entre ambos, porém, Ivone, com débitos com relação a esse espírito de vida anterior, quando ela o abandonou por perjúrio, quando ela foi Leila, a filha de Charles, que foi seu pai da vida passada, e aí ela cometeu esse ato que demarcou muito a sua relação, abandonar o marido, e ela tem toda a sua derrocada como viajante na Terra, ou seja, um espírito reencarnado, e com esse problema todo causado, ela buscou o suicídio. Então, Roberto a procurava, não para atormentá-la, mas para assediá-la no bem, na ajuda, por amá-la muito. Porém, Ivone entendia aquilo tudo como um processo de tormenta, como jovem. E o pai, por ser funcionário público, eles mudavam de cidades em cidades. Então, na década de 1914, eles vieram morar na cidade de Barra Mansa, aqui no sul fluminense. E foi procurada, então, uma assistência espiritual para a jovem Ivone. E eles foram, então, até a assistência espírita Bittencourt Sampaio, presidida pelo médium da região, o senhor Manuel Ferreira Horta, ou o senhor Zico Horta, que atendeu, e houve todo um trabalho de doutrinação do espírito. O espírito que se manifestou foi Bittencourt Sampaio, acalmando a situação, pedindo a ela que tivesse muita perseverança, coragem e fé no seu testemunho, na sua vida, que seria o espírito Roberto de Canalejas. Se afastou e Ivone seguiu, então, na sua mocidade, mais tranquila com relação à aproximação desse espírito. Como já comentado, o pai, sendo funcionário público, eles mudavam de cidades em cidades, e eles foram agora para a cidade de Lavras, no sul de Minas. Aí, então, estará a marca ou o início do trabalho mesmo definido na mediunidade através de Ivone Pereira. Lá em Lavras havia um centro espírita, e lá, inclusive, ela experimentou a mediunidade de cura, assessorada pelo espírito Eurípides Barçanufo. Lá, Roberto de Canalejas se manifestou novamente, orientando porque ele a procurava tanto, por amá-la muito, e eles precisariam trabalhar juntos numa tarefa de atendimento aos suicidas, como ele fora, e ela também. Além de outro trabalho que ele desenvolveria através da mediunidade de Ivone, junto a ela, no receituário também aos necessitados, por ele ter sido médico na vida anterior. Vai Ivone desenvolver, então, em Lavras essa mediunidade, e em Lavras tem um grande marco na sua mediunidade. Um outro espírito que já aproximava e a procurava desde a mocidade se tornou mais frequente. Camilo Castelo Branco, famoso romancista português, que identificou nela a possibilidade de trazer à Terra um relato sobre sua experiência como espírito suicida, e se tornou bem rotineiro, bem frequente à sua volta no trabalho da mediunidade. Tanto é que ele orientou ou passou a informação que ele já havia procurado outros médios e ninguém o atendeu. E com Ivone ele conseguiu mais frequência, mais acolhimento para o que ele precisaria fazer, que era relatar à Terra suas experiências como suicida. E Ivone, então, começa a coletar os primeiros registros, as primeiras psicografias lá em Lavras, deste livro notável, Memórias de um Suicida. Isso em 1926.
Roberto de Canaleiras também começa a lhe trazer relatos, histórias, os livros onde estão suas experiências, suas vidas passadas, começaram lá com Roberto. Passa o tempo, década de 30, Ivone já está em Barra do Piraí, mudou novamente de cidade. Roberto de Canaleiras se afasta para sua reencarnação. Ivone segue no trabalho, principalmente como médium atuando nos centros espíritas. Aí vai morar em Belo Horizonte, vai estar em Pedro Leopoldo, trabalhando com Chico Xavier, e vai terminar a sua estadia de vida, voltando então para ficar sob os cuidados de sua irmã Amália, no Rio de Janeiro. Isso porque ela não casou, não teve filhos, os pais desencarnaram lá em Barra do Piraí na década de 30, e ela, uma vez órfã, foi acolhida pelos familiares para ter o abrigo e o sustento para a sua sobrevivência. Então, ela passou a viver de favor, junto a essa sua irmã, e a sua boa parte, a sua grande labuta da mediunidade, então, passa a ser no Rio de Janeiro, onde ela vai residir, onde ela passou a dar assistência, receituário, aconselhamento, passaria a frequentar com mais frequência as reuniões da Federação Espírita Brasileira, lá no centro do Rio de Janeiro. Então, suas atividades mediúnicas e espíritas se intensificaram muito a partir da década de 40 no Rio de Janeiro. E aí entra uma história muito interessante como médium. Ela, com aqueles registros do livro Memórias de um Suicida, resolveu levar então os manuscritos que ela tinha e outras histórias que ela já tinha recebido para ver se a Federação Espírita Brasileira aceitaria, acataria a ideia da publicação. Mas ela teve uma surpresa. Manuel Quintão, que a recebeu, lhe disse: só publicamos livros de Chico Xavier. Não temos tempo para ler outras obras. Ivone, recatada, disciplinada, silenciosa, se resguardou, não guardou nenhuma contrariedade, voltou para casa. Como a obra não ia ser publicada, ela teve então boa intenção. Quando vivia nesse quarto, independente da casa de sua irmã, mas sem muito espaço para guardar tantos papéis, e vamos destacar aqui mais um detalhe. Ela psicografava em papel de embrulho desamassado a ferro quente. Então, ela não tinha brochura, os papéis que nós temos hoje em facilidade. Muito pelo contrário, com muita dificuldade, ela reaproveitava os papéis de embrulho para psicografar. Imaginemos a pilha e como ela se dedicava a fazer isso para a psicografia. Então, ela resolve juntar aquela papelada toda, riscou um fósforo para colocar fogo. Não ia ser publicado, não foi aceito. Ela só vê um braço na sua frente se manifestando, materializado, ela identificou. Doutor Bezerra de Menezes, que intercedeu. Não faça isso. Não é obra sua. Aguarde e verás o momento certo para ser publicado. Ela sempre muito obediente, doutor Bezerra de Menezes, muito atuante junto a ela, como o Charles, mas o doutor Bezerra de Menezes como pai mesmo, sempre nos momentos ali de aconselhamento, ela resguardou, acatou e guardou a papelada. Passa mais um tempo, essa obra ficou 30 anos guardada. Vamos adiantar a história. Ela, vendo que não tinha espaço no seu quarto para guardar, chovia muito no Rio de Janeiro, ela resolve jogar a papelada fora para se livrar e fazer uma limpeza de arquivo. Então, quando ela sai com essa intenção, mais uma vez, doutor Bezerra de Menezes interferiu, impedindo-a que fizesse esse ato de jogar fora os manuscritos de Memórias de um Suicida. Ivone resguardou, compreendeu então a intenção de seu guia espiritual,
e lembrou de um outro espírito que ela era fã, que ela sempre leu suas obras, e que lá nas obras dele estava um recado, que quem precisasse desse orasse com fervor. Se ele tivesse condições, ele viria em assistência, em ajuda. Leon Denis. Então ela passou a orar e a pedir a Leon Denis uma orientação sobre aquela obra, ou sobre o que fazer diante daquele trabalho que estava ali praticamente rejeitado, não ia ser publicado, ou qual alternativa ela daria para aquilo. Então o Espírito se manifestou e ele disse: vamos revisar a obra. Aí ela pergunta: semana que vem? Não, agora. Então Leon Denis, no final da década de 40, se manifestou, se aproximou e junto a Ivone eles revisaram todo o aspecto que faltava em Memórias de um Suicida no sentido doutrinário. Faltava a essa obra este acabamento, essa conexão com a doutrina espírita. Há um outro detalhe. Camilo Castelo Branco, que tem o pseudônimo de Camilo Castelo Branco no livro, Ivone teve esse detalhe, esse cuidado de não colocar o nome dele, ela ficava assim, preocupada com isso, e até mesmo por depois reconhecê-lo, até então ela não sabia que era o famoso romancista português, ela só identificou muitos anos depois, em uma biblioteca, ao ver o retrato dele e lembrar daquele espírito que se manifestava para ela. Então, com esse cuidado todo, ela colocou um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho, conforme está no livro. E no próprio Memórias de um Suicida, na parte final, está registrado que Camilo se afastaria, terminando ali os seus registros, para providenciar a sua reencarnação. Pelo que está no livro, pelo tempo que é contado, seria no final da década de 40. Então, Leon Denis veio para fazer a revisão, o acabamento, porque o autor já havia se afastado. Ele precisava ter este cuidado pela obra, uma vez publicada. Então, está a explicação para nós por que na federação a obra não foi aceita anteriormente. Estava inacabada. Se publicada, não teria o efeito que tem hoje de Memórias de um Suicida. Então, Manuel Quintão foi inspirado com uma sábia providência em não receber e não acolher. Aí sim, na década de 50, com a revisão feita, retorna Ivone à Federação, com amizade com os diretores da casa, lá na FEB, ela leva os manuscritos, eles acolheram, leram, identificaram o estilo camiliano nos relatos, resolveram então publicar, pediram a datilografia. Ivone não tinha máquina de datilografia, seu sobrinho consegue lhe presentear com o equipamento, então, para datilografar todo aquele manuscrito, para, então, em 1956, acontecer a publicação de Memórias de um Suicida. Destacamos esse livro, que é um dos mais destacados, mais conhecidos da média Ivone Pereira, mas nós temos a trilogia, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiros de Limier, O Drama da Bretanha, onde estão suas vidas entrelaçadas, onde ela nos apresenta os seus erros, suas faltas, seus tropeços, e o Drama da Bretanha, ela, como André de Guzmán, também cometeu suicídio. Então, são 2 suicídios computados e divulgados através da própria Ivone para todos nós em sua trajetória espiritual ou reencarnada, uma vez com suas falhas e precisando, então, se recuperar. Por isso, sua mediunidade, segundo relatado, é uma mediunidade de expiação para resgate de antigas faltas. Mas quem lê, quem entende, quem vê seu trabalho, vê aí também uma grande dedicação da parte da médium, onde se dedicou ainda mais com o trabalho em favor do próximo, em socorro aos propensos ao suicídio, em alertas às pessoas que
se intencionam a esse ato equivocado ou a outros aconselhamentos que da parte dela sempre foram colocados de uma maneira sempre muito criteriosa, muito séria, com muito apuro, sempre fiel aos postulados espíritas, o que Allan Kardec nos deixou, as orientações cabíveis de O Livro dos Médiuns. Ivone é aquela pessoa, aquele ser simples, dedicado, com um cuidado enorme no que faz, e expressou tudo isso nos registros em crônicas, em artigos, ou outros relatos deixados pela própria nas revistas ou nos livros, como essa obreira dedicada ao trabalho a Jesus e fiel à codificação espírita e ao espiritismo que ela abraçou com tanto afinco desde a mais tenra idade. Vemos então aí a misericórdia divina ao permitir esse espírito devedor ter toda essa trajetória e, inclusive, ter nascido em um lar espírita com essa mediunidade tão ostensiva que, se fosse num outro lar, talvez não tivesse tanta facilidade e acolhimento para desenvolvimento de sua tarefa. Então, além de ter sido essa médium tão dedicada, tão expoente, tão notável, teve a benção de ser guiada por Dr. Bezerra de Menezes e por Charles, seus tutelares, espíritos bem superiores, são ligados, todos eles, pelos elos fraternais da mesma família, e ela ainda na retaguarda, com acolhimento, com a ajuda desses dois espíritos que estariam com ela durante todo esse tempo. Entre outros espíritos que ditaram Ivone, nós temos Leon Tolstói, um famoso livro também muito interessante, Ressurreição em Vida, que é relacionado a contos da antiga Rússia, Rússia czarista, ou contos também ligados ao Evangelho de Jesus. Nós temos o Roberto de Canaleiras apenas no início, mas as obras ficaram assinadas por Charles, no caso a trilogia, a mais conhecida, Os Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. Além de Dr. Bezerra de Menezes, também com dramas da obsessão, Camilo Castelo Branco assinou também uma novela em um outro livro, inclusive foi o primeiro, Nas Telas do Infinito, foram os manuscritos levados, então, entre Memórias de um Suicida e Nas Telas do Infinito, os dois foram editados e lançados em 1956, na mesma época. São 12 livros pela coleção da Federação Espírita Brasileira, e o importante destacar, como já falamos, outros que vieram por outras editoras, principalmente um dos livros póstumos, onde a Federação Espírita Brasileira reuniu suas crônicas, artigos, suas vivências mediúnicas e nos brindou com um livro chamado A Luz do Consolador. Nesse mesmo livro nós encontramos a sua biografia, os seus relatos de médium e principalmente aquilo que ela experimentou enquanto esteve reencarnada. Vamos apenas fazer uma leitura breve e rápida dos livros conhecidos de Ivone, a coleção de 12 livros da Federação Espírita Brasileira. Então, já citada a trilogia, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, O Drama da Bretanha. Os dois primeiros, Nas Telas do Infinito, Memórias de um Suicida. Depois nós temos Amor e Ódio. O caso é por Charles também. A Tragédia de Santa Maria, por Bezerra de Menezes. Ressurreição e Vida, por Leon Tolstói. Os dois livros a ela dado por orientações também de espíritos, mas são relatos de sua vivência mediúnica, Devassando Invisível e Recordações da Mediunidade, e Sublimação. São 4 contos de Leon Tolstói e 2 de Charles, onde nós vemos também em Sublimação 2 histórias onde estão suas vidas passadas. O conto Evolução,
onde ela foi Lígia, onde Charles foi Sacaran, lá no ano de 40 da era cristã, e mais adiante Nina, a vida também que ela teve na Espanha, ligada a Charles apenas por amizade, mas não era parente. Ela viria a ser a filha dele quando ela termina a existência como Nina e reencarna como Leila. Essa obra, Leila, que é a vida anterior a Ivone, não foi autorizada por Dr. Bezerra de Menezes. Há esse detalhe curioso a destacar. Porque ela já havia se exposto muito, relatando suas vivências, suas vidas passadas, seus tropeços, suas falhas, seus equívocos. Então, era muita exposição. E em Leila, essa história, no Recordações da Mediunidade, ela coloca apenas a letra L, fazendo referência a essa vida anterior a Ivone, quando ela cometeu o suicídio. Então, era mais uma maneira de ela ficar com a exposição pública, inclusive por envolver o adultério. No caso, com a vida anterior, quando ela abandonou o marido Roberto de Canalejas, e quando ela volta, o marido havia desencarnado pelo suicídio indireto, por ser médico, estava muito pesaroso com o abandono do lar pela esposa Leila. Roberto se permitiu a contaminação pelo bacilo de Koch, o bacilo da tuberculose. Ele, como médico, manipulava isso tudo. Ele não teve cuidado nos seus trabalhos clínicos e ele praticamente desencarnou pelo suicídio indireto, contaminando também a filhinha do casal, que era a Lelita. Então, no caso, a Leila retorna depois de ter abandonado o lar, que ela havia saído para acompanhar um grupo de artistas, por ela tocar piano muito bem. Ela resolveu abandonar marido e filha para tocar piano pela Europa, fazer concertos. Ela volta depois da sua aventura juvenil, mesmo casada, daí o perjúrio, e ela vê a família acabada, desesperada, ela cometeu o suicídio. Nós temos então este livro. Anos depois, em 2015, foi autorizado a médium Denise Corrêa de Macedo, nossa amiga, atuante do Rio de Janeiro, que psicografou essa obra, Leila, a filha de Charles, através do espírito Arnaud de Linier. Essa história, até então não divulgada, veio a público como mais essa informação para nós, chancelada pelo plano espiritual. Por quê? Porque neste livro há um alerta, uma informação e principalmente um recado aos jovens com relação ao suicídio, como foi que aconteceu com a Leila, a personagem central deste livro. Foi um livro trazido para todos nós como uma maneira de prevenção desse ato infeliz, autorizado pelo bem maior. Nós vamos trazer nesses nossos últimos momentos uma história da atuação do espírito Ivone Pereira. Falamos até então de suicídio, como ela o experimentou de uma forma equivocada, e como o espírito, hoje no plano espiritual, está com esse trabalho de prevenção com sua falange, acudindo, orientando, alertando aos propensos a esse ato infeliz. E há nessa informação toda uma história muito bonita. Praticamente é uma prova material da intervenção de Ivone Pereira Espírito. A obra é O Voo de uma Alma, registrada pelo nosso saudoso amigo Augusto Marques de Freitas, fundador do Centro Espírita Ivone Pereira, na cidade de Rio das Flores. Seu Augusto, hoje no plano espiritual, mas ele nos brindou, na década de 90, com essa obra, Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, e lá neste livro de Senhor Augusto está então a prova da interferência do espírito Ivone Pereira, quando o desempregado HEVL, lá no Recife, na Praça Maciel Pinheiro, em uma madrugada, ele com a esposa e 2 filhinhos dormindo ao relento, porque ele, desempregado,
havia vindo do Maranhão para o Recife, para uma frente de trabalho, e não conseguiu, e havia pedido ajuda a todos e ninguém lhe dava uma outra maneira de sair daquela situação aflitiva que ele passava. Naquela madrugada ele só tinha um pensamento: ele iria se matar para não passar pelo sofrimento e o desespero de ver os filhos passando fome e a esposa dormindo olho relento na praça. Nisso ele olha para o lado do banco, ele vê uma senhora sentada. Talvez pelo seu desespero ele nem identificou que era alta madrugada e aquela senhora ali. Era a materialização do espírito Ivone Pereira, que lhe aconselhava e lhe orientava que ele não deveria fazer aquilo, pelo prejuízo, pelo mal que ele causaria a si mesmo, pelo suicídio. E vai conversando e vai orientando, e lhe dá uma orientação que ele deveria escrever para a distante cidade de Rio das Flores para pedir ajuda financeira. A ajuda viria, a ajuda chegaria a ele lá no Recife, para ele então poder retornar à sua terra natal, Santa Helena, no Maranhão. Inclusive, ela disse a ele o seu nome completo, que no dia seguinte ele encontraria um homem para lhe dar dinheiro, para ele comprar caneta, papel e poder escrever a distante Rio das Flores. E assim foi feito. Ele escreveu e ela ditou o nome da segunda tesoureira lá do Centro Espírita, a senhora Ângela Salles Borba Rangel. Não ditou o nome Centro Espírita Ivone Pereira, mas colocou o endereço da primeira sede do Centro Espírita lá em Rio das Flores. É praticamente a prova material da interferência. Então chegou tempos depois a carta para a senhora Ângela Salles Borba Rangel, o senhor Augusto recebeu do Centro Espírita, entregou essa senhora, que ficou impressionada com um detalhe: a grafia da carta. Ele, semi-analfabeto, ele com vários erros de grafia, ou de concordância, ou de gramática, mas escreveu o nome daquela senhora que havia lhe surgido ou se manifestado para ele: Ivone do Amaral Pereira, que recomendava que ele escrevesse para lá pedindo ajuda. E o nome, entre tantos erros, mas o nome estava corretíssimo na carta. A carta, inclusive, o facsímile está no livro. Ivone, com Y-V-O-N-N, do Amaral Pereira. Ou seja, o Ivone, que é uma grafia diferenciada do comum, está lá com as letras originais. O Y, o V, o O, o N, o N, o E. Para um semi-analfabeto era demais. E mais um detalhe: Dona Ângela havia apenas emprestado o nome para compor a sociedade da instituição espírita criada. Não era espírita praticante. Pela amizade com o senhor Augusto e a esposa do senhor Augusto, Dona Diva Siqueira de Freitas, ela ajudou na composição da instituição espírita. Não era habitual. E mais um detalhe: ela não era conhecida pelo nome completo: Ângela Salles Borba Rangel, e o endereço do Centro Espírita. Então era a prova mais do que material e prova cabal da interferência do espírito Ivone Pereira para que menos chegasse ao plano espiritual através do ato infeliz e equivocado que é o suicídio. Esta é a tarefa, é a informação que estamos trazendo nessa noite desse espírito que atua com tanto esmero, com tanta dedicação, continua como espírito atuando, acudindo, orientando, informando através das psicografias, das casas espíritas, atuando junto a outros grupos mediúnicos, com essa intenção de servir a Jesus como fiel seguidora, atendendo aos rogos do alto, a sua incumbência como espírito, agora trabalhador dessa frente pela vida, com as bênçãos da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, protetora dos suicidas.
Maiores detalhes nós encontramos no final do livro Leila, a filha de Chaves, onde está então relatado, entre outras informações, a vida do espírito Ivone Pereira, na atualidade, nos tempos dos dias atuais, em favor dos sofredores, no acolhimento aos suicidas, no redirecionamento aos que lá chegam, desta maneira, desse desenlace trágico, e orientando aos que estão na Terra, como essa história que nós relatamos ainda há pouco, deste mal que a pessoa pode causar para si o que a vida segue. A vida é física, a vida é espiritual, ela não cessa. Essa centelha que hoje somos nós, que usufruímos do viver, não cessa. A vida continua, a vida segue. E é essa tarefa, ou incumbência, do espírito Ivone Pereira, junto aos menos avisados ou os desatentos a essa realidade que é a vida. Trabalhadora incansável, quando esteve reencarnada, continua tal qual como espírito. No plano espiritual, secundada por outros colaboradores, outros espíritos que fazem parte de sua falange, atuando em uma colônia socorrista para que menos desavisados aportem no plano espiritual através desta infração à lei de Deus, que é o suicídio. Mas com muita dedicação, enquanto o Espírito vem norteando, vem permitindo-nos as mensagens ou os recados através dos médiuns ou das orientações dadas para todos nós. Então, que fique para nós nessa noite esse breve relato, essa forma sintetizada de apresentar a médium Ivone do Amaral Pereira, com base em seus próprios relatos em Recordações da Mediunidade ou outras obras que retratam ou que pesquisadores, autores buscaram de sua vida, de sua existência, recheada de dedicação, de trabalho, renúncia, vontade de servir, colaboradora séria, disciplinada, que foi e que é o espírito Ivone do Amaral Pereira. Agradecemos a oportunidade de divulgação através do Centro Espírita Dom Pedro II, de Juiz de Fora. Retornamos então a José Elvésio com os nossos agradecimentos, votos de muita paz, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento de divulgação.